Bom, nesse vídeo aqui, vamos entender o que pode e o que não pode no nosso sistema. Óbvio que o nosso sistema tem muitas regras, tem muitas coisas que podemos fazer e muitas que também não podemos fazer. Por isso, nesse vídeo, eu vou dar apenas 9 exemplos do que se pode fazer e também 9 exemplos do que se não pode fazer. Todas essas e mais informações vocês podem ler no FAQ do nosso sistema, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Bom, a primeira coisa que temos que entender é que o nosso sistema ele não é perfeito, mas sim, ele é muito justo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. O nosso sistema é programado para ação e reação. Se você fez certo, não acontece nada. Se você fez errado, ele vai fazer o que é programado. Algumas pessoas cometem erros e são bloqueados ou perdem valores e não conseguem entender por quê. Isso porque eles não se atentaram às regras, descumpriram alguma regra. Como já foi dito, o nosso sistema ele é uma programação, ele não tem sentimentos. Ele não vai saber se um erro seu foi mal intencionado ou se foi por falta de conhecimento. Ele simplesmente vai reagir conforme foi programado. Bom, então aqui temos uma lista de ações que podemos fazer novamente. Novamente reforçando, aqui eu estou apenas com as dúvidas mais frequentes, as perguntas mais frequentes que recebemos no sistema. E certamente teremos mais dúvidas que não estarão listadas aqui, que você pode consultar ao nosso FAQ ou falando com um consultor. Podemos fazer novamente. Deixar render para sempre nos 50%. O benefício de crescimento de 50% da primeira doação não é para sempre, mas sim, podemos deixar que tenhamos crescimento por mais de 30 dias, até que o MMM determine encerrado esse crescimento. Devemos entender que a palavra para sempre, ou a palavra vitalícia, é uma palavra muito forte, e o nosso benefício é um benefício temporário, que vai se terminar em um tempo indeterminado. Quando esse benefício se encerrar, o sistema vai nos enviar um comunicado e todas as pessoas que têm saldos nesse rendimento vão ter os seus rendimentos paralisados e precisarão solicitar uma doação e, se desejarem, fazer uma nova doação. Trocar carteiras ou ter mais que uma. Podemos ter quantas carteiras quisermos. Contas para recebimentos, não cadastros no MMM. Desde que todas as carteiras sejam exclusivamente para uso nesse cadastro do MMM. É essencial que tenhamos mais que uma conta cadastrada no nosso sistema, mais que uma carteira, pois assim temos mais segurança e temos mais praticidade na hora de cumprir as nossas doações. Mas cada carteira deve ser usada apenas para sua própria conta e nunca deve ser usada em uma outra conta, nem mesmo para testes. Fazer várias doações. Podemos doar quantas vezes quisermos, lembrando que só a primeira cresce 50% e só a primeira não para de crescer em 30 dias. Participar pessoas da mesma casa. Sim, podemos cadastrar parentes e amigos em nossa própria casa, e sendo eles nossos referidos, desde que sigamos corretamente as regras que constam no nosso FAQ. Basicamente, as regras de cadastro dizem o seguinte, que não devemos nos beneficiar com dinheiro em comum, com o dinheiro vindo de uma renda familiar, de um mesmo vínculo financeiro familiar. Neste caso, o nosso referido, que mora em nossa mesma casa, não deve fazer uma doação igual ou superior à nossa. Colocar o GA em mais de uma conta. Sim, pode-se usar o mesmo aparelho celular para habilitar a opção de segurança GA para quantas contas quisermos, compreendendo que sempre precisaremos ter o aparelho em mãos para que possamos acessar a conta com o código. Podemos ter 2, 3, quantas contas quisermos do MMM ou contas de carteiras, todos com códigos no mesmo aparelho celular. Isso não causa problema algum, já que o aparelho celular indefere do aparelho que está acessando a conta do MMM. Administrar contas de referidos. Administrar não é o mesmo que controlar. Quando temos um referido que tem dificuldade, devemos habilitar a função tornar meu orientador meu administrador e não usar os dados de login para adentrar em todas as contas de nós administrados. Quando você cria uma conta, o sistema reconhece o seu IP como titular deste computador. E quando você abre contas de terceiros no seu computador, o sistema pode entender que você está criando contas falsas, mesmo isso não sendo verdade. Trocar de orientador.
Se você nunca falou com o seu orientador, isso não quer dizer que ele seja um mau orientador. Você entrou depois, deve ter a iniciativa de tentar entrar em contato. Mas caso tente sem sucesso ou não ache as respostas satisfatórias, pode sim trocar de orientador. Basta acessar o chat e solicitar mais instruções para isso. Não devemos julgar o nosso orientador antes mesmo de conhecê-lo, pois, como já foi dito, você conheceu o sistema depois dele. Muitas vezes a pessoa que está indicada como seu orientador nem faz conhecimento de seu cadastro. Por isso, você deve entrar em contato com ele. Usar conta bancária. Não recomendamos usar conta bancária, por motivos que dariam um livro ou um longa-metragem. Mas se assim desejar, podemos sim usar conta bancária normalmente. Relembrando que com conta bancária você participa apenas com brasileiros, e por isso os seus pedidos de doação e pedidos de recebimento podem demorar bem mais do que quando se usa Bitcoin. Doar em reais e converter depois. Temos a ferramenta Conversão de Mavos, mas essa ferramenta serve para nos proteger de percas ao longo prazo, e não para termos ganhos maiores do que os ganhos já oferecidos, que já são muito bons. Quando usamos a ferramenta de conversão de Mavros, devemos ter ciência do que estamos fazendo, pois, da mesma forma que podemos nos proteger, também podemos nos prejudicar se não soubermos o que estamos fazendo. Por isso, é altamente recomendado fazermos a conversão apenas uma vez e deixarmos apenas em uma moeda. Vamos agora para a lista de ações que não podemos fazer de forma alguma. Novamente reforçando, essa lista é bem maior, e nesse vídeo citei apenas 9 das dúvidas mais frequentes, e a maioria dessas causa o bloqueio da nossa conta e algumas podem até causar o nosso banimento. Deixar render para sempre nos 30%. O nosso crescimento normal é de 30%, e sem dúvida é acima da média de tudo que já vimos até hoje. Mas para que nosso sistema funcione mais e melhor, ele é determinado por apenas 30 dias corridos a partir da data de criação. Quando você faz uma primeira doação, tem rendimento de 50% sem parar em 30 dias, por tempo indeterminado, até que o sistema cancele esse rendimento. Já no rendimento de 30%, temos rendimento por apenas 30 dias corridos a partir da data de criação. Pedir doação 2 vezes, não permitido. Podemos solicitar doação 5 vezes por mês, de acordo com o nosso saldo em Mavros, mas só conseguimos fazer um pedido por vez, ou seja, pedimos, recebemos, escrevemos a carta da felicidade, para só depois poder pedir novamente. Esse item é apenas uma dúvida que causa confusão em algumas pessoas. Pagar a ordem com carteira não registrada. Para evitar fraudes, o sistema precisa saber de onde vem, o valor que vamos pagar e para onde vai o valor que vamos receber. Por isso, todas as nossas contas devem ser informadas ao sistema antes de recebermos ou pagarmos uma doação. Como já foi dito, podemos ter mais que uma carteira, porém nunca devemos pagar uma ordem com uma carteira não registrada. Se fizermos isso, vamos ter o bloqueio instantâneo. Contas múltiplas ou mesma carteira para 2 pessoas. Cada pessoa deve ter seu próprio cadastro no MMM. Caso precise criar uma nova conta por erro nos dados, deve excluir a primeira conta imediatamente após criar a segunda. Também é considerado como conta dupla se você usa uma carteira ou dados bancários na mesma conta de uma outra pessoa, seja ela sua referida ou não, seja mesmo IP ou não. Como foi dito no item anterior, quando usamos uma carteira, não podemos usar ela novamente em uma outra conta. Isso é considerado falta grave e causa o bloqueio instantâneo. Doar mais que meu referido no mesmo IP. Não devemos visar bônus quando estamos ajudando um familiar. Se moramos na mesma casa, dividimos o mesmo vínculo financeiro. Por isso, nossos parentes não devem doar valores grandes, para não gerar bônus indevidamente. Bônus indevidos causam bloqueios, e caso o sistema detecte que você está criando esquemas familiares, todos podem ter suas contas banidas. Ter uma conta em cada país. Usar mascarador. Não tente enganar o sistema. Lembre-se que o mascarador é um robô, mas a nossa programação também é. Se você for pego, pode ser banido. E se for banido, perderá todos os valores. Quando você é simplesmente bloqueado, seu valor é devolvido, sem juros
e após ser desbloqueado. Mas quando você é banido, você perderá o seu escritório, perderá todos os valores e terá o IP que foi usado bloqueado, não tendo mais acesso ao nosso site. Enviar valor diferente do solicitado. Se enviamos um valor maior, por engano ou falta de atenção, ficamos desesperados para termos nosso dinheiro de volta. Mas se enviamos valor menor, não devemos esperar que a pessoa aceite na boa, mesmo que for diferença pequena. Da mesma forma que não ficamos contentes quando enviamos valor a mais, também não devemos achar que a pessoa que recebeu a menos vai se sentir satisfeita. Caso façamos isso, devemos entrar em contato com o participante via mensagem, solicitar os dados e enviar a diferença para esse participante. Deixar de cumprir uma ordem. Não somos obrigados a doar, nunca. Mas quando criamos uma ordem, assumimos um compromisso com o sistema. Por isso, após a criação, devemos ficar atentos ao nosso escritório, para que possamos cumprir a ordem o quanto antes. Quando cumprimos uma ordem, estamos dando continuidade ao ciclo, ou seja, quanto mais rápidos cumprimos uma ordem, mais rápido e melhor o nosso sistema irá funcionar. Excluir ordem parcial. Erros acontecem, não somos perfeitos, mas se por acaso enviarmos valores errados, devemos cumprir as ordens restantes primeiro, para que só depois conseguimos o estorno de nossos valores. Caso não tenha saldo, seremos bloqueados e o nosso valor devolvido. Mas, se caso tenhamos saldo e possamos cumprir a ordem, não devemos excluir, e sim cumprir essa nova ordem para que dê funcionamento melhor ao sistema. Não se preocupe, pois o seu valor vai ser estornado em até 15 dias. Basta entrar em contato com o suporte e solicitar o estorno. Notas importantes. O que é moratória? Moratória é a suspensão temporária ou permanente de todos os benefícios de uma conta participante, devido a uma certa falta de conduta pelo participante. Durante a moratória, você pode fornecer ajuda, cumprir essa ordem, mas não poderá obter ajuda até que todas as dúvidas e suspeitas sobre a conta sejam limpas. A moratória pode durar entre 3 dias, mudança de senha, 2 semanas ou, em casos extremos, até 3 meses. Quais as causas de moratória? O motivo básico por que uma conta é colocada em moratória é quando o DCR, Departamento de Controle e Revisão, suspeita ou tem dúvidas sobre qualquer conta. Nesse caso, o participante que está com a conta em moratória deve tirar todas as dúvidas do DCR, entrando em contato e enviando todos os dados necessários. Como evitar a moratória? Não alterar informações em suas contas várias vezes depois de fornecer e receber ajuda. Nesse primeiro item, é interessante ressaltar que não usemos carteiras cujos códigos de carteiras mudem sempre. Nesse caso, devemos entrar em contato com o nosso site de carteira para ter a ciência de que nossa carteira antiga continua sendo válida. Caso ela, devemos fazer a troca periodicamente e não a cada vez que mudar em nosso site. Não crie mais que uma conta no MMM. Caso criemos uma conta por engano, devemos criar uma nova conta e imediatamente solicitar a exclusão da conta antiga, explicando para o DCR o motivo. Não mude senha muitas vezes. Pedidos frequentes de mudança de senha podem causar a moratória, pois o sistema poderá suspeitar que você está sofrendo tentativa de ser hackeado. Não crie esquemas de referências, seja no mesmo IP ou não. Quando tentamos cadastrar pessoas, sejam familiares ou não, na mesma casa ou não, para se beneficiar de bônus, o sistema poderá detectar e entender como fraude, e assim poderemos entrar em moratória. Não enviar detalhes na conta da caixa de bate-papo. Nossos dados para recebimento devem ser cadastrados na área Contas. Só devemos enviar dados de recebimento no nosso chat, caso nossos dados sejam inconsistentes ou incompletos. Não devemos incidir em quebra de uma regra que já sofremos. Errar uma vez é normal, mas se repetirmos o mesmo erro várias vezes, poderemos cair em moratória. Não escrever o mesmo problema ao suporte. Seja paciente enquanto o DCR atende esse problema. Se repetir um problema que ainda não foi respondido, poderá entrar em moratória temporária. Depois de escrever para o suporte, para saber por que está sob a moratória, siga todas as instruções que lhe são dadas. A maioria das vezes você é solicitado a mandar fotos do RG ou habilitação perto do seu rosto e uma declaração de sua conta bancária ou link blockchain de sua carteira.
Tenha paciência enquanto o DCR examina sua questão. Não os incomode continuamente com reclamações repetidas do mesmo problema. Isso não vai fazer a moratória terminar mais rápido. Você deve sair da moratória quando o DCR estiver satisfeito. Evite anunciar ou promover outras plataformas de ganhos, pois quando você é um participante ativo do MMM, isso pode lhe causar moratória permanente. Bom, pessoal, e esse vídeo basicamente foi a leitura do nosso FAQ. Essas e todas as informações que vocês precisam saber sobre as regras do nosso sistema constam no nosso FAQ. O link do nosso FAQ vai estar aí na descrição do vídeo. E eu quero pedir para vocês mais uma vez para dar uma força para o nosso parceiro, o canal Bitcoin Jurídico do nosso amigo Felipe. O link do canal vai estar aqui em informações. Basta clicar e se inscrever no canal. Aqui quem falou com vocês foi o Alexandre e no MMM Brasil, juntos somos mais fortes.